Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma semana para o Ecos da Mensagem, um podcast da Calvary Campo. Eu sou o Alisson e, como sempre, estou aqui com meu irmão Guilherme Viana. Muito bom. Oi, tudo bem, Alisson? Como que você tá, mano? Tô bem, tô Tá bem? animado. Vamos pra cima. Hoje o papo vai render. Sim. Muito bom estar aqui com vocês, irmãos. Também lembrando dos nossos patrocinadores, Isso. VIPTech, com a parte da tecnologia, né? Aqui em Campo Mourão, cedendo esse espaço abençoado. Temos o Calvary Café, Com a parte do café. com a parte do café que nos mantém acordados e alertas. Aquecidos. E aquecidos nesse inverno. E é isso, cara. E Deus nos patrocinando diariamente Amém. com vida. Com misericórdia. Exatamente. Só isso. Só isso que Só isso que a nos gente mantém. precisa, que nos mantém. Ô, Alisson, para Diga. começar, vamos começar já dois pés no peito. Vamos lá. Talvez não tanto, né? Mas lembrando do sermão, claro, de domingo, Ecos da Mensagem, o que mais chama para você, o que mais chama a atenção na igreja descrita em Atos 2? Talvez seria legal a gente trabalhar um pouco do contexto, mas o Sim. que de cara te chama atenção e também depois pensando em contexto, o que você Sim. diria? Cara, a forma de viver daqueles irmãos, assim, a forma com que eles viviam é o que, ao meu ver, é o que deixa mais latente, assim, me Hum, chama a atenção no texto, né? Não que essa seja a veia em si do texto, mas é o que me chama mais a atenção. sim, Mas vamos dar um contexto aí. sim. Eu vejo que o contexto é algo que eu acho também essencial quando a gente está falando desse sermão, desse texto, porque você vê que não é. E às vezes eu falei um pouco sobre isso no sermão, né? Acho que você também falou sobre isso lá em Maringá. Mas eu vejo que é a ideia de que muitas vezes a gente tem uma noção muito, talvez rasa, em relação à vinda do Espírito Santo, Sim. né? Algo assim, ou apenas falado por Cristo, ou algo assim, né, improvisado de Deus. Uhum. E eu vejo que todo, desde o Antigo Testamento, desde o início, desde o tabernáculo, desde o anseio do povo pelo habitar de Deus dentro deles, desde Davi, naquele anseio de não perder o Espírito Santo, tinha esse anseio de que Deus viesse morar dentro deles. Uhum. E porque, claro, ficava evidente que o coração deles era assim corrupto, assim como o nosso, sem Deus. O coração humano precisa assim desesperadamente de Deus. Sim. Então havia esse anseio desde o Antigo Testamento, há mais de 1000 anos, pelo habitar de Deus no meio do seu povo. E aí a gente vê profecias, como desde Isaías, Uhum. Jeremias, e muito fortemente em Joel, quando fala, Uhum. ele virá habitar e os dará um novo coração, né? Nesse ideal de, olha, no momento que ele vem habitar em vocês, ele transformará o coração de vocês. Uhum. Então, é algo que há muito tempo estava sendo esperado. Uhum. É algo que era, talvez, era o... Era esse- O maior É anseio. o maior anseio. Claro, junto com a vinda do Cristo, eu Sim. vejo que, claro, o Espírito Santo trabalhava no coração do povo no Antigo Testamento, mas havia esse anseio por um mover do Espírito que fosse de uma plenitude do Uhum. Espírito Santo, tá? Então, porque senão se não fosse pelo mover do Espírito Santo, eles também não ansiariam pelo Cristo, né? Claro. Então, isso já está acontecendo desde o Antigo Testamento, só que haveria de vir de uma forma plena, Uhum. né? E claro, Jesus faz alusão a isso, fala sobre isso o tempo todo. Ele fala que ele precisa ir para poder enviar o Espírito Santo. Então, eu vejo que no início do capítulo 2 de Atos tem esse grande momento do Uhum. Pentecostes. E eu acho isso muito importante, né, cara? Eu vejo que dá o pano de fundo Sim. para o que está acontecendo nessa união dessa igreja, né?
Então não era, eu vejo que essa ideia de que não era um movimento apenas emocional, Uhum. embora haja emoção, não era algo apenas, eh eh, sei lá, social, ou era algo apenas, sei lá, de interesses deles, era Uhum. algo, havia algo mais lá Sim, acontecendo, né. sim. É, então, é o dia de Pentecostes que Sim, nós estamos falando, 40 dias, né, mais ou menos após a ressurreição de Cristo, sim. mais ou menos, né, é isso, ele É, ele ele ressuscita, por 40 dias ele caminha com os discípulos. isso, porque assim, no calendário é 50 dias, Sim. digamos, né, Uhum, 50 dias depois da Páscoa. uhum. Mas aí, claro, fazendo as contas, né, depois da ressurreição, depois ele vir, Isso, então ele caminha sim. esse tempo com os discípulos, enfim, ele é assunto aos céus, Uhum, e então os discípulos estão reunidos, orando, o Espírito Santo os visita, eles são cheios do Espírito Santo e eles começam a orar em diversas línguas. E é interessante porque havia eh, cristãos do mundo todo sim. que vieram para Jerusalém. E essas pessoas começam a ouvir burburinhos do que está acontecendo e vão se achegando até onde estão os discípulos, e as pessoas começam a ouvir as orações nas suas línguas maternas, né? Uhum, Como se talvez a gente fosse, sei lá, para Ucrânia ou para Rússia, e a sim. gente está sentado lá e de repente começa a ouvir o pastor pregando em português claro, Uhum, assim, né? E aí, enfim, Pedro se levanta, Pedro começa a pregar, e naquele dia mais de 3.000 pessoas se convertem, né? É cara, isso absurdo é isso, muito né? louco, É o né. mover do Sim, Espírito, é puro mover sim, do Espírito. sim. É, e Gui, até isso mostra, né, como a igreja de Atos era, né, Uhum. dedicada ao ensino, dedicada à comunhão, dedicada à oração. E qual dessas marcas você acha que é mais desafiadora para nós como igreja nos Uhum. dias de hoje? Sim, acho que é uma boa pergunta, cara. Porque assim, eu vejo que existem essas marcas que o Espírito Santo guia a igreja nessa Uhum, direção, e eu vejo que são também uma forma da gente experimentar a graça de Deus, uhum, né? É uma forma onde a gente consegue perceber o agir de Deus em nós. uhum, Então, assim, eu vejo que, talvez fazendo um contraste com, por exemplo, uniões humanas, movimentos de união humana, eles tentam se basear em outras coisas, uhum. né? Por exemplo, eu falei um pouco sobre isso, da ideia de que para você manter um grupo coeso, você precisa trabalhar nas suas afinidades, Sim. ver se eles estão assim na mesma página, eles gostam das mesmas coisas, Uhum, ou se eles estão atrás do mesmo tipo de emoção, ou eles têm o mesmo ideal social. uhum, E aí você vai usando, assim, estratégias humanas para manter esse grupo unido. E eu vejo que, humanamente sempre vai haver desunião. uhum. Qualquer tipo de ferramenta humana não é capaz de gerar união para sempre. Sim, que é o espírito Exatamente. que só através dele, né? Exatamente. E nesse contexto, eu vejo que o Espírito Santo começa a falar: olha, eu sou a base da união de vocês. E embora às vezes possa haver afinidades, embora às vezes possa haver emoção, isso não é o que vai segurar vocês juntos. Uhum, E nessa união, eu, eu vou gerar em vocês marcas para que vocês possam experimentar de forma mais profunda a união uhum, que eu estou gerando em vocês. uhum, Então, lá no texto vai falar sobre eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, uhum, que é essa ideia de que eles se mantinham firmes na palavra e uhum, não só como uma centralidade da palavra. Eu acho muito interessante essa ideia de que a palavra não é só central, mas a palavra, além de ser central, existe a centralidade da submissão a ela. Então não adianta você ter a palavra como central num culto e falar, não, nós temos a uhum, palavra como central, aham. mas eu não me Sinal submeto a sobre, ela. sinal Então mudança, transformação. não há do que se gabar, né? Uhum,
Então, assim, eu vejo que é legal esse contraste da submissão à palavra, porque muitas vezes quando se fala de uma igreja cheia do Espírito Santo, a submissão à palavra talvez é um dos aspectos que às vezes nem é mencionado. Uhum. Não, a igreja é cheia do Espírito Santo, por quê? Ah, porque, o que que as pessoas vão falar? É. Porque tem milagre, Aham. porque tem um mover lá, porque acontece isso, acontece É, aquilo. existe emoção, existe E experiência. biblicamente essa não é uma igreja necessariamente Uhum. submissa ao Espírito Santo. Sim. Em primeiro lugar, é uma igreja que se submete à palavra. Uhum. Então, que tem a palavra como central e que se submete à palavra. Então, eu acho isso, assim, importante, né, cara? Acho muito central nessa submissão ao Espírito. Segundo ponto é em relação à comunhão. Isso. O que que você lembra, assim, desse ponto sobre comunhão? Não, a forma com que eles viviam, né? Como eu disse no primeiro tópico que a gente abordou, assim, quando você me pergunta o que mais me chama a atenção, Uhum, cara, é essa questão de repartir. sim, Eu acho interessante que o texto ele vai falar que eles repartiam o pão, hum, eles vendiam as suas propriedades, né? sim, E aí até assim, quando você lê, você pensa até às vezes num ideal utópico, assim, né? Eu fiquei aham, imaginando, assim, tipo, a galera vendendo tudo e não morar tudo junto e sim, tudo é de todo mundo. Não é isso que o texto está falando. sim, Tanto é que se você andar um pouquinho mais no texto, você vai ver que vai dizer uma hora assim, e eles partiam o pão em suas casas. Então, tipo assim, eles ainda não tinham casas, sim, né? exatamente, né? Não era assim também, vamos vender tudo e vamos morar tudo junto na igreja, né? Exatamente. Mas o que eu acho interessante, né? Que, cara, aquilo que não era essencial para eles, então, às vezes, uma terra, e muitas vezes, cara, uma terra herdada Uhum, de anos e anos, né, que pertencia à sua família, eles vendiam pelo simples fato de olhar pro irmão e falar, cara, eu tenho onde morar, meu irmão não tem. sim, É mais ou menos assim, cara, como que essa pessoa que é ao meu lado tá passando fome, sendo que eu tenho pão suficiente em casa para mim e para ele? uhum, Eu acho assim que o que move essa comunhão, o que move essa igreja acolhedora, a qual nós estamos falando, cara, é o sentimento de pertencer a um Deus generoso. sim, Cara, então assim, se eu sirvo a um Deus generoso que deu o que ele tinha de mais precioso por mim, o que eu não posso fazer pelo meu irmão? sim, Então, para mim, assim, essa marca assim da igreja talvez hoje seja mais desafiadora. sim. Claro que tipo assim, todas são Sim, desafiadoras, sim, sim, mas eu acho que cara, no nosso individualismo. claro. É, eu até brinquei lá em Maringá. Cara, hoje, se você quiser, você pode passar 3 meses dentro da sua casa, Uhum, né? Sem ter contato algum com outras pessoas, que você vai viver bem. sim, Você tá com fome, você pede um iFood, uhum, né, uma comida por aplicativo. É, cara, hoje é você que escolhe o que você quer assistir. uhum, Cara, você escolhe o que você quer ouvir de pregação. O exatamente. pastor que você quer ouvir, o tipo de mensagem. Então, assim, a gente vive numa cultura muito individualista. Sim, É o home office, não tô criticando nada disso, uhum, faço uso disso também. sim, sim, sim. Tirando ouvir os pastores, né? Brincando. Não, mas é uma cultura que facilita Aham. o ideal de ser individualista. Sim. Ou se- E o que nós estamos vendo aqui é uma coletividade enorme desse povo, Sim. né? Assim, continuando Uhum, na resposta, né, desse, que eu vejo que também essa koinonia, né, essa comunhão, uhum. eu vejo que está muito ligada também à ideia de que por meio dessa união, o evangelho se torna atrativo hoje fora. Sim, sim, tem até uma frase do Hernandes Dias Lopes Uhum, que fala assim: a comunhão ou a forma com que a igreja vive, né, é a primeira plataforma de evangelismo da igreja. claro. Cara, é a forma com que os irmãos vivem, a forma com que eles fazem seus negócios, a Uhum. forma com que eles tratam os seus patrões ou seus É o empregados. contexto de Tito, né? Isso. Quando
quando Paulo tá falando pros escravos, né? Aham. Mas claro, isso se aplica a uma ideia de obediência à palavra, Sim, né? sim. Que através da obediência, através Uhum. do agir em prol da obediência à palavra, nós tornamos o evangelho atrativo. Isso. Então eu vejo que existe esse grande ponto de, Uhum. cara, assim, a forma como vocês estão unidos faz com que os que estão fora falem, nossa, que diferente. Uhum. E, e assim, claro, Deus pode usar qualquer forma, né, para Sim. atrair. E tem um pouco até da oração sacerdotal, né, Hum, de João 17, né, quando Jesus fala, olha, Uhum, né, quando eles forem unidos, não nessas palavras, mas quando eles sim, forem unidos, assim como eu e o Pai somos um, o mundo saberá, né, sim. quem eu Então sou. acho que isso é bem importante nesse ideal de Uhum. koinonia, nesse ideal de partir, partir o pão na Sim. mesa. E eu vejo que também é, é importante trabalhar nesse ideal de que geralmente assim, é difícil, cara. Acho que você falou muito bem sobre esse aspecto, de que é um grande desafio, Uhum. porque assim, é muito agradável Sim. quando a mesa tá, sei lá, tem 10 bancos na mesa Uhum. e os 10 tem 10 pessoas sentadas Sim. e o papo tá fechado lá. Uhum. Tá muito gostoso, tá muito Uhum. agradável. 10 pessoas, às vezes, conversando sobre a mesma coisa. Aí chega um que às vezes não é. Nossa, essa pessoa não pensa talvez igual a eu. Aham, isso. E aí eu vejo que envolve muito essa coisa de que, assim, a gente sempre precisa ver uma disposição de falar, cara, ô pessoal, junta um pouquinho aí pra caber mais uma Sim. cadeira. Aham. Então eu vejo que é como se fosse a igreja é para ser como uma mãe. Sim. Sempre tem espaço para mais um. Isso. É o grande banquete, né? Sempre haverá espaço para mais um. E é bem isso aqui. Porque, assim, cara, na prática, o discurso é bom. Sim, exatamente. É bom a gente dizer Claro. que, olha, não, a gente precisa, é, enfim, puxar o banco para que o outro sente, né? Sim, Mas no dia a dia, quando a gente tá com os nossos amigos, cara, às vezes, se você tem a opção de estar com seus amigos ou estar com um estranho, claro. ou desenvolver um papo do zero, é muito mais fácil você Sim, estar com quem você já tem uma afinidade, sim. né? Então é um dos desafios. Gui, e a oração? Você A falou muito oração, bem de a oração esse oração domingo. é um ponto assim que sempre nos confronta, né, cara? Porque eu percebo que nesse contexto de união, porque, claro, tudo isso está sendo é algo que são marcas que são geradas Uhum, na comunidade pelo Espírito Santo, uhum, eh, e são marcas que são geradas também para gerar união, para continuar gerando união, aham, e são marcas pelas quais nós podemos experimentar mais de quem Deus é. E na oração, nesse ideal de comunhão, é o momento onde nós mais expressamos que nós precisamos do auxílio de Deus. uhum, Porque essa é a ideia, nossa oração tem que ser sempre nesse sentido de que Deus, nós precisamos de Ti. uhum. Nós precisamos que o Senhor nos una. Sim. Porque se não for o Senhor, vai acabar sendo por alguma. A gente vai querer colocar alguma coisa no meio. Uhum, Se o Senhor não nos guardar, a gente não vai conseguir se guardar. sim. Se o Senhor não converter o nosso coração, como que a gente vai fazer? Então eu gosto de colocar esse contraste, de que uma igreja que não ora é uma igreja que tem muita autoconfiança. Uhum. Né? De falar, olha, se Deus não garantir esse mês, acho que a gente tem Outros a meios. gente tem outros meios. Se Deus não quiser guardar a gente, vamos ter, a gente tem uma boa palavra, a gente tem uns A gente bons. confia no nosso programa. Exatamente. O nosso grupo de recepção é muito bom, então a gente vai fazer com que as pessoas sejam bem-vindas. E, e assim, eu vejo que quando a igreja não ora, ela se torna um agente de desunião. Sim. Então é muito forte, cara. Não é só para os pastores Uhum, orarem pela igreja, mas como que a igreja tem se envolvido na oração por comunhão. uhum. Então é, assim, um grande presente que Deus nos dá, porque, de certa forma, a gente está participando daquilo que Deus está fazendo. Sim. Então, na oração, ele permite que nós participemos. Uhum. Então, quando a gente não ora, assim, tem tantas camadas de ser algo ruim,
né? Uhum. Então eu vejo que é algo muito sério, né, cara? É muito sério. Então eu vejo que é, é essa a ideia, né, do texto. Assim, é uma oração porque a oração deixa claro que a gente é dependente de Deus. Uhum. Sim, que a gente É, não confia claro. em nós, né? Porque vai contra esse ideal, né? Que humanamente a gente tem muitas estratégias Uhum. para tentar gerar comunhão. Mas, assim, pelo Espírito, sai totalmente do nosso controle, mas ao mesmo tempo nós temos responsabilidades. Uhum. Então Deus vai continuar fazendo, mas a gente tem responsabilidade diante de Deus. Então a gente tem e um grande privilégio de poder Sim. participar. Uhum. Então Que ele não acho que então precisava da gente. é, então. E aí eu te diria Hum, uma pergunta. Qual que você vê que é a diferença entre frequentar uma igreja e pertencer a uma comunidade? tá. Bom, trazendo para nossa realidade. Hoje, o que que a gente entende como uma pessoa que, ao nosso ver, ela tem plenitude no pertencimento a Hum, Calvary Campo? Ou melhor, a gente sente que ela está plenamente engajada uhum, com a nossa igreja. Ela precisa ser parte de um pequeno grupo e servir um ministério. uhum, Não estou dizendo que só a gente só entende que as pessoas que atendem esses dois requisitos sim, pertencem a Calvary Campo, mas é a maneira com que a gente vai avaliando e tentando entender para onde a igreja está indo. Mas, cara, pertencer é você definitivamente se sentir parte daquilo. sim, Frequentar é você ir ao domingo, assiste o culto e vai embora. uhum, Talvez seja até uma forma de um consumismo. sim, Você vai lá, senta e tal, e você não quer fazer parte. E, infelizmente, cara, hoje há muitas pessoas que, por situações do passado, por N motivos, querem passar despercebido. hum, E aí, quanto maior a igreja, maior a chance disso acontecer, de uma sim, pessoa entrar e sair sem minimamente alguém saber o nome sim, dela. E eu acho que já conversamos muito sobre isso nas nossas reuniões. Eu acho que talvez isso é um grande desafio de uma igreja como a nossa. hum, Né, é uma igreja em crescimento, mas que ao mesmo tempo ela consegue ter a leveza, a simplicidade uhum, e a pessoalidade de uma igreja de tamanho menor. Porque, por exemplo, eu preguei em Maringá esse domingo, é o começo de um trabalho. uhum, Ali praticamente todo mundo se conhece. É fácil você identificar um visitante. Agora, na nossa igreja, às vezes por domingo passam 300, quase 400 pessoas no domingo. Muitas vezes a gente não consegue saber todo mundo ali que está visitando ou que já é alguém que tem um engajamento, que já é pertencente sim, à comunidade. Você já viveu, mano, tipo, alguma situação assim em que você se sentiu profundamente acolhido ou não? sim. Abre o teu Cara, coração vou pra abrir gente, meu coração Guilherme. agora, cara, agora. Assim, eu já vivi, eh, e eu vejo que assim, eu vejo que assim, Deus sempre é soberano, né, frente a a essas situações. Uhum, Deus age mesmo quando não há acolhimento, mas é algo tão triste, né, cara, uhum. que eu vejo que a igreja falha tanto quando ela não se torna um lugar onde as pessoas não são só recebidas ó, Sim. seja bem-vindo, meu irmão, mas não são, assim, direcionadas aonde que elas podem pertencer no corpo, Uhum, né. E para mim, por exemplo, quando, eh, na minha adolescência, a gente chegou numa igreja nova, meus pais eram missionários, né, a gente chegou em outro uhum, país, e não tinha eu tinha 13 anos, uhum. e não tinham adolescentes na igreja, só tinha pessoas de 20 e poucos pra cima e tinha alguns de 9, 10 anos. Aí eu falava: "Caracas, velho, não". Aí eu ficava muito mal, porque Uhum. ninguém vinha conversar comigo.
Então, aí tinha vezes que eu ia pro carro. Então eu ia pro carro e ficava lá chorando, aí ficava mal. Uhum. E aí minha mãe uma vez me falou: "Ó, filho, assim, entendo que tá sendo difícil, mas talvez Deus tá te dando um chamado de você acolher as pessoas Uhum. que também não são vistas na igreja, né? Então talvez Deus quer te usar nisso. Uhum. Através dessa dor que você tá sentindo de não ter sido acolhido, Deus talvez quer te usar para acolher outras pessoas." E isso pra mim foi, cara, é o que me levou a ser pastor. Uhum. Desde a adolescência, de eu perceber, nossa, é verdade. Então, desde o próximo domingo, eu sempre ficava olhando quem que era novo na igreja. Até mais pessoas mais velhas, eu Uhum. adolescente, chegava, cara, posso sentar com você? Eu dava boas-vindas, ficava com a pessoa durante o culto. Então, foi algo que despertou em mim, através dessa dor, despertou em mim esse Sim. anseio de poder acolher bem as pessoas. Mas isso foi claro, aí que eu entendo, claro, é algo, eh, Deus permitindo essa situação para gerar algo em mim, Uhum. mas o oposto também é tão precioso quando acontece, né, e com certeza você já vivenciou isso, de pessoas que são tão bem acolhidas, que fala: "Cara, assim, eu cheguei aqui e fui tão bem acolhido que eu desejei permanecer aqui e poder acolher outras pessoas Aham. da mesma forma que eu fui bem acolhido." Uhum. Da mesma forma que Cristo nos acolheu. Sim, então assim, eu acho que é algo muito mais precioso, cara, do Uhum. que alguém aprender com o exemplo errado. E claro, Deus usa a forma como ele quer, Sim. mas eu vejo que todo mundo sai ganhando, Uhum. né, quando a gente exerce essa hospitalidade guiada pelo Espírito Santo Uhum. e outros são impactados, né? Então acho que você tem alguma experiência assim? Sim, sim. É, cara, os dois, bom, dos lugares que eu passei, assim, graças a Deus eu sempre fui muito bem acolhido. E viver em comunidade, com certeza, fez toda a diferença na minha vida, na minha caminhada com Uhum, Cristo, e na minha vida como um todo. Até esses dias eu tava conversando com o Diego por uma situação e aí de repente eu falei, Diego do céu, eu só conheço crente. Cara, todas as pessoas praticamente que eu considero amigos sim, são cristãos. Então, tipo assim, o corpo de Cristo como um todo, independente da denominação, cara, me deu amigos, sim. me deu uma esposa, me deu um chamado, uma vocação. Hum, Então, assim, as pessoas mais importantes da minha vida eu conheci através do corpo de Cristo. uhum, E é isso, o reino de Deus é feito de amigos. sim. Nós precisamos disso para viver. Mas Gui, quando você fala de acolhimento, né? Eu, você falou da sua adolescência. Eu tinha comigo tanto na minha infância, quanto na minha adolescência, que o meu papel é para contribuir com a proclamação do evangelho era convidar as pessoas para ir para a igreja. A partir do momento que a pessoa estava na igreja, a responsabilidade já não era mais minha, era do pastor. Então, assim, se a pessoa não se converteu, não mudou a sua vida, o problema é que o pastor, o pastor não estava Engraçado. inspirado naquele dia, né? Claro que, assim, a obra é do Espírito Santo, Sim, mas o nosso testemunho impacta muito a forma com que a gente vive, é o que a gente já sim, estava falando. E é legal porque quando a gente olha de novo para a igreja de Atos, a gente vai ouvir que eles eram bem vistos, eles eram queridos na sim, cidade, né? Então, sim. assim, eles tinham um bom testemunho. Então, isso também, de certa forma, impacta. Então, se nós estamos falando de acolhimento, de pessoas Uhum, permanecendo na igreja, de pessoas vindo até a igreja, daí não estamos falando da Calvary, estamos falando da igreja de uhum, Cristo, parte passa também pela forma com que a gente vive, sim, né, a nossa vida, né? sim. E como é difícil, né, cara, isso? Exato. Porque, claro, eu vejo que a igreja cristã no Brasil tá em grande débito. Sim. Talvez não só no Brasil, né, no mundo, né? Uhum. Quando as pessoas veem uma notícia e falam, pô, na igreja aconteceu isso, o pastor fez isso, todo mundo, as pessoas falam, ih, tá vendo?
Tinha que ser crente. Tinha que ser crente, agora faz sentido. Uhum, Então, como é triste, né, cara? uhum, Como pelo testemunho de muitos, o evangelho é desprezado, uhum. né? Então, é triste, É triste, é é triste. triste. E assim, Gui, muitas vezes, cara, pequenas ações, mas ações mesmo práticas podem mudar a vida de pessoas, Sim. né? Quantas pessoas, esses dias eu ouvi um testemunho de alguém ali na igreja, é, de uma pessoa que estava andando na praça, viu uma pessoa chorando, Uhum. chegou, se assentou, conversou com essa pessoa, orou por essa pessoa e, cara, a pessoa hoje está na igreja. Então, assim, quantas vezes, esses dias conversando também com um amigo, ele falou que às vezes ele tá andando na rua, ele sente vontade de orar pelas pessoas, Uhum. né? Então, assim, são coisas assim, são ações assim que demonstram amor Sim, de Jesus pelas sim, pessoas, né? E se a gente for olhar de novo para a igreja de Atos, cara, esse acolhimento, essa forma de ajudar as pessoas era prático, uhum, não era um discurso. sim, Não era o desenvolvimento de um programa ou então um processo de, olha, a pessoa chega na igreja, você tem que fazer isso, isso, sim. isso, isso, ela vai Não, sentar em tal lugar. Sim, não, era algo prático, era algo feito em amor, por sim, entender, cara, espera aí, Cristo me acolheu. Eu sim, preciso ser um instrumento de Cristo para sim, acolher essa totalmente. pessoa. E assim, falando de algo prático, qual que você acha que é o equivalente aos dias de hoje do que a gente vê em Atos 2 quando fala eles vendiam suas posses, Uhum, viam que era a necessidade de todos, uhum, para benefício mútuo, uhum, vendiam o que tinham, compartilhavam. Qual que você vê? Eu quero também responder essa pergunta, mas que você entende que é o equivalente uhum. para os dias de hoje? Tá. Porque a gente entende, claro, que não é necessariamente um convite a falar, não, pessoal, vamos vender tudo. A gente percebe que é isso, né? Sim, Mas qual que sim. você acha que é o equivalente? Gui, eu acho assim, por exemplo, se uma pessoa tem fome, eu acho que você precisa Uhum, primeiro dar de comer. sim, Primeiro, resolver aquela necessidade imediata daquela pessoa. Mas, cara, sendo bem franco assim, eu acho que hoje o recurso mais caro que a gente tem é o nosso próprio tempo. uhum, Então eu acho que muitas vezes você sentar, você ouvir uma pessoa, você, cara, abrir a porta da sua casa sim, para receber um amigo uhum, e dali ouvir as dores dele, eu acho que talvez essa seja o maior recurso sim, qual a gente pode reparti-lo, pôr à disposição sim, de quem se achega até Cristo, é você investir um tempo em discipular uma pessoa, sim, cara, eu creio que é isso. É você até mesmo abrir o teu coração e deixar que essa pessoa te veja como você é. Porque sim, assim, Gui, eu acho que hoje, cara, a gente tem muita facilidade. Não sei se eu vou saber usar as palavras certas, mas se você não entender, você me avisa. uhum, O que eu quero expressar é. Eu consigo, cara, através das minhas redes sociais, eu consigo mostrar para alguém algo que eu não sou que eu queria ser. sim, Agora, quando a pessoa me vê a forma com que eu trato a minha esposa, a forma com que eu trato as minhas filhas, a forma com que eu me comporto no trânsito e N sim, situações, mas vê a vida real, sim, aí ela vai entender realmente quem eu sou. Então, eu creio que assim, cara, a gente dispor do nosso tempo, da nossa, respondendo a pergunta, né, mais objetivo. Então, eu acho que a gente dispor do nosso tempo para repartir com o irmão, a gente mostrar quem nós realmente somos, talvez sejam os recursos aí que talvez que mais nos custem, né? sim. De fato, cara, porque O assim, que que você acha? não, eu Fala. acho perfeito, Uhum, cara, é bem isso, mano, porque eu vejo que uma lista pode nos trazer uma falsa percepção do que realmente está acontecendo, uhum, né? Assim, eles não estão apenas seguindo uma lista,
E eles não estão apenas nos dando uma lista, Uhum. falando: "Ó, agora sigam isso, Isso, que é é uma isso que va receita. é, é isso que vai demonstrar que vocês são espirituais". Uhum, E aqui tá falando o que que eles foram levados a fazer através da submissão ao Espírito Santo. uhum, Então, em certos momentos, alguém sentiu e falou: "Olha, eu vou doar o que eu tenho uhum, e vou doar as minhas posses. Vou vender o que eu tenho e vou doar, porque eu entendo que é isso que o Espírito Santo está me chamando a fazer". uhum. Talvez como o jovem rico, Sim. ó, faça isso. E ele, pelo mover do Espírito Santo, ele falou: "Cara, eu vou fazer isso, Uhum, porque é isso que Deus quer nesse momento". Mas eu vejo que a gente tem muita dificuldade com isso, né? Porque, de fato, como você falou, às vezes certas coisas podem dar, não só a nós, mas aqueles que estão nos vendo, por outro lado, nessa uhum. conversa, pode dar uma, como se fosse eu comprar uma, o olhar dos outros. Por Sim. exemplo, eu falar, não, sei lá, eu dou 1 milhão de dólares para a igreja por mês. Uhum, E aí, isso pode me dar por fora a sensação de que não, eu sou uma pessoa espiritual, uhum, mas se eu usar isso como algo para me gabar diante de Deus, ou para falar, não, tá vendo como eu sou espiritual, mas por dentro nada muda, assim, então, a pessoas você vai conseguir enganar, sim, mas a Deus você não vai conseguir enganar. sim. Que é o exemplo do Ananias e Sim, Safira, uhum, que eles de novo, fizeram exatamente isso. Ah, uhum, não, todo mundo tá vendendo. Pessoal, nossa, o cara lá vendeu. Nossa, cara, acho que é legal, hein? Vamos. uhum, E o pessoal tá falando super bem dele. aham, Aí, não, vamos vender, mas vamos guardar uma grana. Vai que dá errado e. Não, beleza, mas vamos falar que a gente vendeu tudo. Pra que isso? uhum, Então, assim, eu vejo que, de fato, tem coisas que são muito mais desafiadoras. E uhum, talvez no nosso contexto, se. Eu vejo que a gente às vezes dá desculpas, né? Às vezes a gente acha que o Espírito Santo ele ele fica, talvez ele precisa que nós ele precisa de algo muito grande nosso para poder uhum, fazer algo, para poder uhum, agir. E a gente esquece que ele pode agir através das nossas coisas pequenas, uhum. através de uma pequena oferta, através de um pequeno gesto, De um sorriso. de um sorriso, de falar, de pedir, em vez de falar: "Olha, eu queria ter tempo para poder evangelizar, tempo para poder servir na recepção, mas eu não consigo". Mas e se a pessoa orasse e falar: "Deus, eh, todas as pessoas que eu cumprimentar hoje, te peço que pelo menos para uma Uhum, eu consiga falar da tua uhum, palavra. Prepara uma pessoa que puxe certo assunto, que fale: "Nossa, que sorriso, senti paz com seu sorriso", uhum, e que através dessa fala eu possa apresentar teu evangelho. uhum. Então eu vejo que a gente às vezes espera coisas muito grandes ou muito pontuais para a gente servir a Deus, mas a gente está atento ao que o Espírito Santo está querendo fazer através de nós? Sim. Através de coisas pequenas, através de coisas que a gente às vezes não dá bola, né, cara? Uhum. Então que nem aquela fala, né, o meu papel era apenas trazer as pessoas para a igreja e ficar torcendo que o pastor desse aquela palavra naquele dia, mas justo naquele dia é tipo prestação de Ele contas. pega uma cronologia. Exatamente. Então, assim, assim, eu vejo que a gente precisa pedir, né? Deus, Uhum. mesmo que for talvez a pregação menos poderosa, que o Senhor alcance. É. Até porque é o espírito, né, que transforma, né? Exatamente. É, vamos caminhando pro final já. Acho que hoje quase que a gente faz um podcast de duas Não, vamos horas. fazer, vamos para 3, cara, 3 horas. Quase que vira uma inteligência limitada, 5 horas Exatamente. de podcast. É, porque eu, cara, é algo muito, muito bacana, né? Um papo que Sim, rende. E quando eu olho para a igreja em Atos, assim, eu percebo o que o poder do Espírito Santo, ou melhor, o que uma igreja cheia do Espírito Santo pode fazer. É, nós vimos aqui as marcas e quando a gente olha para essa igreja, não existe uma receita pronta para que a igreja cresça. sim. É,
precisa ser cheia do Espírito, precisa ser da vontade de Deus que ela cresça, estar no propósito de Deus que aquela igreja cresça. Mas enfim, mas quando a gente olha para essa igreja de Atos, para esses irmãos acolhedores, esses irmãos engajados na palavra, engajados na oração. Nós vemos uma igreja que vai de 120 para mais de 3.000, para 5.000. Depois, se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que Lucas já não está mais contando em números, ele já fala de um grande, muitas pessoas, multidões, de repente já passa para uma conta exponencial, os discípulos se multiplicam, daqui a pouco tem igrejas pelo mundo todo e hoje nós estamos aqui. Sim. Através dessa igreja cheia do Espírito Santo que entendeu o seu propósito. Eu não sei aonde Deus vai nos levar como Calvary Campo, como Calvary Maringá, mas uma coisa eu tenho comigo, cara, se nós formos uma igreja que busca ser cheia do Espírito Santo, uma igreja que é aplicada à palavra, à oração, uma igreja que acolhe aqueles que chegam, uma igreja onde as pessoas permanecem, onde elas se encontram, se sentem parte de um corpo, ser uma igreja voltada para isso. Creio que Deus nos levará longe, não em número, assim, não é Sim, para isso, mas eu falo assim, nós seremos cada vez mais uma igreja relevante, né? claro, totalmente, cara. Assim, se uma coisa fica muito comigo, através desse texto, do que está sendo falado nesse texto, e tanto para os que ouvem, tanto para nós, é que a gente não pode cair no erro de pensar de que as nossas limitações podem limitar o Espírito Santo, Perfeito. sabe? Eu vejo que isso é talvez o mais forte, né, cara? Porque às Uhum, vezes a gente pode ter tanto, mas no momento que a gente acha que aquilo que a gente tem de tanto, seja o que for, seja recurso, seja talento, seja o que uhum, for, o tanto que a gente tem, se aquilo eh, trouxer algum tipo de glória a nós, de falar, olha, tá vendo? Agora eu uhum. tenho muito, posso fazer muito. É, Se a gente cair nesse erro, cara, o Espírito Santo vai sair de cena. sim, O Espírito com Santo, ó, certeza. Não pode há ir lugar para o você. Espírito Santo. Isso, pode ir, eu vou estar aqui de longe. Uhum. Vai, E besta. vai besta, vai ver no que dá. E eu vejo que no momento que a gente percebe que quer seja muito, quer seja pouco, as nossas limitações não são pequenas o suficiente para limitar o Espírito Santo. Amém. Então, em submissão ao Espírito Santo, a gente fala, Deus, é isso que eu tenho Uhum, e me use. uhum, Talvez pode ser muito, talvez pode ser pouco uhum. aos nossos olhos, É, mas o Senhor é quem multiplica. sim. O Senhor é o Senhor da multiplicação, Uhum, da obra, é o Senhor quem cuidou da igreja até hoje, sim. né? A gente vê em toda a história da igreja como Uhum, o Senhor, de forma providencial, cuidou da igreja uhum, através de tantas situações, e Deus manteve a igreja até hoje, e continua, uhum, e vai continuar uhum. até o fim. Igreja dele, né, A Gui? igreja é dele. Uhum, Então, assim, e não foi através de projetos mirabolantes, sim. foi através de pessoas falhas, através de Uhum. pessoas Improváveis. frágeis, improváveis, limitadas como nós. Uhum. É por aí que Deus fala: olha, é aqui, esse é o lugar, a partir de aqui que eu posso agir. Amém. Mano, é bom ser igreja contigo, Gui. É nóis, cara. Tamo Tamo junto. junto, tamo Tamo junto. junto. Você que nos assiste, obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que Deus tenha falado contigo. Como é bom ser igreja com vocês, como é bom ser parte deste corpo de Cristo aqui em Campo Mourão, em Maringá, e em Londrina. Se você não faz parte de um PG, faça parte de um pequeno grupo, participe nesse tempo de comunhão, de estudo nos lares, tem feito grande diferença na nossa igreja também. E é isso. Semana que vem estamos aqui de novo para mais uma conversa, início de uma mini série, né? Esse domingo e contamos com vocês aqui na próxima terça. Deus abençoe e até mais. Até mais. Valeu, valeu.